Nós estaremos esse domingo e o próximo falando sobre... Eu vou colocar a consolidação da nossa paternidade, mas foi dividido desde o domingo passado, a essência da paternidade, em três ministrações, né? Domingo passado, essa de hoje, e o próximo domingo nós iremos falar sobre essa paternidade. E se eu chegasse hoje e perguntasse: quem é Deus para você, você responderia o quê? Pai. E o que mais? O que é que uma intimidade diz? Que Deus é meu Abba. Meu Abba. Então, se Deus é meu Abba, eu não preciso mais viver na lacuna da paternidade. Não é verdade? Então, a gente viu no domingo passado que o Abba, esse paizinho amado, essa referência de palavra, né, Abba, vem trazendo esse contexto. Então, no domingo passado, nós, quando estávamos conversando sobre a paternidade de Deus, a essência da paternidade, nós vimos alguns pontos que são de extrema importância para a gente. Primeiro, que Deus não é religioso. Lembram disso? Deus não é religioso. Se Deus não é religioso, então Ele gera filhos. A religiosidade gera servos. A gente conversou e isso foi bem pontuado. E aí depois, quando tiver editado, vai estar sendo lançado na rede, mas é uma trajetória, e a gente até falou: olha, gente, é interessante que você não perca nenhum desses domingos, que é para poder fazer uma construção, né, de tudo que Deus está promovendo aqui enquanto igreja. E naquele dia também eu apresentei alguns atributos da paternidade de Deus, e que nós, eu vou dizer nós relacionado a tanto homem quanto mulher, nós iremos ver se nós tivermos uma paternidade muito bem alicerçada na nossa vida, a partir dos atributos da paternidade de Deus. Então, essa relação, né, desses atributos vão nos trazer à memória o que de fato aconteceu conosco na nossa infância. Mas eu disse também nesse domingo aqui, eu conversando com o pessoal, eu disse mesmo assim: quem estava aqui no domingo passado compreendeu que a paternidade de Deus não é pelo que eu sinto. Não é verdade? Todos estão lembrados? Mas é pelo que eu creio. Então, o sentimento não vai definir a paternidade de Deus sobre nós, mas o que nós cremos. Se nós cremos que Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai e ponto final. Porque se for pelo sentir, a gente, de um momento e outro, quando estiver oscilando as nossas emoções, nós iremos colocar Deus para distante, porque o nosso sentimento está alicerçado no lugar errado. Amém? Não que nós não tenhamos esse sentimento por Deus, e que não tenhamos também sentidos. Temos, porque Ele colocou isso em nós. Mas a prioridade em ter a paternidade de Deus sobre a nossa vida é pelo que nós cremos. E por cremos, isso já está estabelecido. Amém? Nós vimos também que quando nós não estamos alicerçados nessa paternidade, nós temos comportamentos que nos distanciam cada vez mais da presença de Deus. Deus fica distante de nós? De maneira nenhuma. Nós é que nos distanciamos dele. Então nós temos, em alguns momentos, comportamentos que são gerados pela rejeição, pela orfandade. E esses comportamentos, a partir de domingo, para aqueles que estavam aqui, eu disse aqui, não é mais justificativa de nós permanecermos nesse cantinho, dizendo: ah, eu fui rejeitado. Ah, eu fui não sei o quê. Não é mais. Se nós queremos que Deus é o nosso Pai, agora eu vou modificar o meu comportamento perante isso. Vai ser uma luta. Por quê? Porque a nossa essência, ela foi habituada a se comportar daquela maneira em rejeição. Mas a partir do conhecimento da palavra de Deus e tudo que Deus apontou, nós precisamos fazer diferente. Amém? Lembra que coitadismo é pecado. Então, a gente não precisa mais viver nesse ambiente. Tá bom? Deus é nosso Pai? Quem crê que Deus é nosso Pai? Amém? Então, esse ambiente de orfandade distante de nós. Amém? Nós não precisamos entrar mais nesse ambiente de orfandade. Nós não precisamos trazer mais nas nossas costas esse espírito de rejeição, fazendo que o nosso comportamento todo mude. Não é verdade? Amém? Mas vamos para hoje. Eu fiquei rindo aqui quando ele trouxe o versículo, porque nós iremos falar hoje de dois atributos
de que Deus, da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Um dos atributos é o atributo de proteção. E o outro atributo é o atributo de firmação. Nós, enquanto homens, aí eu vou falar para nós relacionado ao o homem, firmando a paternidade dos filhos, ele traz esses atributos, ou melhor, era para se ter esses atributos muito conscientes para poder alicerçar na vida dos filhos. Amém? Então, se nós não temos, nós poderemos mudar. Sexta-feira nós tivemos uma palavra aqui com o Rafael, e ele trouxe uma reflexão muito interessante. Ele disse, eu não sei, ele falando aqui, né, o testemunho dele, mas ele disse, os erros que eu cometi não definem o resultado da minha vida, né? E aí eu vou trazer para nós, enquanto pais, ou enquanto filhos que não tiveram contato com o pai. Presta bem atenção. Todas essas situações que aconteceram no relacionamento entre pai e filho não definem quem você será. Essa é a escolha sua. Então escolha viver embaixo da paternidade de Deus, porque você vai perceber que é o melhor lugar que existe. Amém? Quando nós falamos Abba, o coração se abre pela presença de Deus em nós. Amém? Então nós iremos falar sobre esses atributos de Deus e nós iremos ler exatamente o que Leide leu aqui no Isaías 49, a partir do versículo 15, principalmente. Então você, quando encontrar Isaías 49, você fica de pé, glorifica o nome do Senhor em reverência a Ele. E nós iremos conversar sobre esse Abba. Isaías, depois da metade da Bíblia para lá, vem Salmo, né? Vem alguns, vem Jó, vem outros aí, depois vem Isaías. Isaías 49, nós iremos ler o versículo de número 14 e 15, tá? Nós iremos conversar um pouquinho. Amém ou peraí? Amém? Vem dizendo assim, né? Deus estava conversando com o povo de Israel, trazendo uma definição de como seria a vida de Israel a partir dessa decisão, tá? E aí no versículo 14 vem dizendo, Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Aí vem dizendo uma resposta, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas de minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar e aqueles que despojam afastam-se de você. Amém? Papai de amor, nós amamos o Senhor e agradecemos por sua palavra, que nós estejamos com entendimento abertos e tocados pelo teu Espírito para podermos compreender essa porção do dia de hoje, no nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Eita, como eu falei, né, no início, no domingo passado, essas reflexões vieram depois de um confronto que eu recebi, né? E Deus trouxe exatamente no meio de uma crise, né? Eu lembro quando ele disse aqui, a crise não é para nos colocar para baixo, mas a crise é para nos fortalecer e sairmos do lugar que Deus não pensou para a gente, né? Para a gente estar em outro lugar. Então, se você está em crise com o que Deus colocou sobre sua vida, vá a Ele quer você de um jeito diferente. Amém? Então, dentro dessa característica, desse atributo de Deus que está aqui no Isaías 49, eu vou falar sobre a proteção, tá? Quem se sente aqui que é protegido por Deus? Todos, né? E a gente pode trazer versículos, né, aí dizendo, poxa, nós temos aqui o Salmo 91, né?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, pode dizer, né? Então, aquele que está debaixo da paternidade de Deus, que é essa sombra, ele pode sim dizer o que o Salmo está dizendo, né? Eles trouxe aqui também o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Então ele vai cada vez mais trazendo esses atributos de proteção. Eu compreendo que nós já passamos por momentos muito difíceis, não é verdade? Passamos por momentos difíceis. Mas como eu disse, isso não é uma característica para permanecer em nossa vida e nós desconsiderarmos Deus como Pai. Às vezes, o que ocorre são algumas perguntas dizendo, poxa, vamos pensar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas se Deus ama tanto, se Deus é Pai daquelas pessoas, por que Deus permitiu que acontecesse isso tudo? Não é bem assim. Deus sofre do mesmo jeito conosco no sofrimento. A gente viu que Deus não está distante, Deus está em nós. Ele habita com o seu Espírito em nós. E aí essa proteção, que a gente vai falar sobre os livramentos, a gente vai pensar, aqueles livramentos que eu tive, né, visão do que aconteceu. A gente para e diz, pô, eu tive um livramento do Senhor, não é verdade? Poxa, Deus me protegeu. E aqueles que a gente não consegue ver? Porque todos os dias, Deus está protegendo a gente. Todos os momentos, Deus está com a mão estabelecida sobre a nossa vida para nos proteger. Agora, deixa eu fazer uma relação. E o seu pai? O seu pai biológico? Ele desempenhou isso para a sua vida? Porque se ele não fez isso, talvez você ainda não tenha a dimensão da proteção de Deus. Quando existe algum perigo, quem tem um pai presente, lembra que a maioria das vezes as pessoas são órfãos de pais presentes. Ou seja, os pais estão dentro do lar, mas não serve para nada. É um zero à esquerda. Mas aquele que é o zero à direita, aquele que contabiliza dentro da família, quando o seu filho ou a sua filha diz, papai, ele escuta. Ele escuta e escuta valendo, viu? E ele sai do lugar onde está para poder ir e ajudar o seu filho. Então Deus não mede esforços para poder proteger a minha e a sua vida. Amém? Então nossos pais não deveriam medir esforços para poder proteger a nossa vida. E nós encontraremos lacunas sim. Lembra que ele é imperfeito, tá? Ele é imperfeito. E ele não pode, e também a gente vai começar a tirar uma justificativa para nós que estamos aqui. Os nossos pais que não tiveram conhecimento da palavra, que não tiveram conhecimento do que era uma paternidade bem resolvida, eles não vão conseguir fundamentar uma paternidade bem resolvida na nossa vida. Então nós iremos estar com uma lacuna de proteção, uma lacuna de firmamento, mas nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós que temos o entendimento do atributo de Deus, nós não podemos viver mais nos desculpando aos nossos filhos, dizendo que eu não tive isso. Eu não preciso mais. Eu posso ter tido as maiores dificuldades da relação com o meu pai, mas eu não preciso reproduzir essas características na vida da minha filha, das minhas filhas. Porque quem tem o conhecimento da palavra sou eu. E se eu tenho conhecimento da paternidade de Deus sobre a minha vida, eu vou gerir a vida das minhas filhas de acordo com a paternidade de Deus. Amém? Então vamos ver como é um reflexo interessante. Se eu não tenho esse sentido da proteção de Deus na minha vida, eu não consigo proporcionar essa proteção para a vida dos meus filhos. E essa lacuna existe. Eu fico e vivo
com uma lacuna, e essa lacuna, ela infelizmente, ela é ocupada por uma situação que não é de Deus. O inimigo protege a nossa vida? Não, não protege a nossa vida. Se o inimigo não protege a nossa vida, então quer dizer que nós estamos depositando essa confiabilidade no inimigo. Por quê? Porque eu não creio ainda que Deus é meu Pai. Porque eu não tenho a essência da paternidade dele resolvida em mim. É o tempo da gente declarar os perdões para os nossos pais pelas lacunas que eles deixaram. É tempo da gente começar a investir em intimidade com Deus e deixar essa figura tão traumática de um homem que pelas fatalidades da vida deixou ausência na nossa vida. Então não é para nós estarmos mais com esse tipo de atitude. Por isso que não justifica mais, nem eu, nem você que depois vai ver o vídeo, independente do que seja, não justifica mais a gente ficar naquele lugar dizendo: ah, meu pai me deixou isso. Não é mais. Porque nós cremos que Deus é nosso Pai. E isso não é mais postura de um filho de Deus. A postura do filho de Deus é aquele que sabe quem é o pai dele e sabe que está sendo protegido por isso. É aquele que não teme quando vai atravessar um local, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei o quê? Mal algum. Por quê? Amém? A proteção do Senhor sempre vai à nossa frente. Isso é que a gente precisa desenvolver no nosso lar. Nós temos pais aqui e eles precisam tomar essa posição. A posição de proteção. Isso não quer dizer que dentro dessa proteção os nossos filhos não vão passar por frustrações. Às vezes nós queremos ser, sabe o quê? Também, que é demais e é exagerado, a super proteção. Não vai chegar nada nos meus filhos. Mentira. Você não vai conseguir, não. Nós, seres humanos, nós não vamos conseguir. Mas uma coisa é certa. Se nós começarmos a instruir os nossos filhos numa resposta positiva a uma frustração, nós estamos estabelecendo Deus na vida deles. O problema maior hoje em dia é que a desculpa de homens e mulheres de Deus por não terem uma paternidade bem resolvida faz do filho um Deus para ser idolatrado. Ah, não, mas ele não pode tropeçar num negocinho aqui porque ele vai se machucar. Ah, ele não pode fazer tal coisa porque ele não pode se deparar com isso. Não criamos os nossos filhos dentro de uma bolha. Porque Deus não nos criou dentro de uma bolha. Deus deixa em sua palavra todas as condicionais dele como pai. Ele vem instruindo e vem dizendo: olha, eu sou teu pai por conta disso, então tu poderia fazer isso. Ele vem apontando a nossa direção relacionado à proteção dele, mas ele não nos deixa passar, quer dizer, ele permite sim que nós passemos por frustrações, que é para poder nós trabalharmos o nosso caráter. Se a gente olha para a vida de homens e mulheres de Deus, vamos pensar na vida de José. José, bonito igual o pastor, ele sonhador, porque o cara era um sonhador, não era não? O cara era um cara que tinha revelações. Ele passou por frustração? Sim. Mas ele deixou de saber quem era o pai dele? Não. Ele tinha uma paternidade muito bem resolvida.
Porque depois de tudo aquilo que ele passou, ele entendendo que Deus estava com ele, o pai estava com ele, ele não sentiu raiva do seu pai. O pai dele chorou a morte de José, mesmo que não tinha acontecido. José vai para o reinado, ao lado do faraó. Ele é colocado numa posição de honra, e na primeira coisa que ele pede para ver o pai. Intimidade. Quando nós temos intimidade com o nosso pai, e eu estou falando nosso pai biológico, a intimidade daquilo que Deus colocou sobre a vida dele, e a gente começa a ter essa intimidade, a gente vai perceber que onde quer que nós chegarmos, nós levaremos a essência da proteção dele sobre a nossa vida. Mas se nós não preparamos os nossos filhos para a frustração que irá acontecer, nós faremos ou reproduziremos filhos fracos. Quando a gente fala de uma geração que é uma geração que fala-se muito, né? Ah, não, a geração Nutella. Eles não estavam sozinhos nessa construção, não. A ausência, muitas vezes, de um homem dizendo: você não é uma geração Nutella, eu vou preparar você para um propósito maior, vai perceber que esse homem ou essa mulher, eles seriam gerados com muito mais rigor. Rigor não é rigidez não, tá? Vamos dizer vigor espiritual, para poder encarar as realidades que eles iriam se deparar. Agora, se nós estamos criando os nossos filhos dentro de uma bolha, não ensinando eles a resolver as dificuldades deles, eles vão ficar realmente aquém daquilo que Deus pensou. E será dificultoso para eles entenderem a proteção de Deus. Porque a proteção de Deus não é isso daqui porque eu falo. A proteção de Deus não é isso. Às vezes nós chegamos na casa das pessoas e está lá o Salmo 91 aberto. Isso é religião. A Bíblia não se lê sozinha. A Bíblia são palavras que estão escritas, e se não tiverem sido declaradas com o entendimento do que está ali, o Salmo 91 será simplesmente palavras. O inimigo sabe ler, tá? Ele sabe ler, mas ele não precisa ler o Salmo 91, não. Quem precisa do Salmo 91, no entendimento do que está ali dentro, somos eu e você. Então é por isso que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. É para dizer: Deus me protege com a sua vara e o seu cajado. Essa é a proteção que Deus estabelece sobre a nossa vida. E quanto mais nós duvidamos desse lugar de proteção, é porque a nossa paternidade ainda não está bem resolvida. Isso não é uma questão de saber propósito não, tá? Eu estou falando de proteção do que Deus coloca sobre nós. Nós somos guardiões da herança de Deus. E eles trouxe aqui, o Salmo também. Nós somos guardiões da herança de Deus. Sendo guardião da herança de Deus, o que é que eu estou fazendo com a herança de Deus? E isso é que nós precisamos responder, e não vai ser para os nossos filhos, não. Vai ser para o próprio Deus. O que é que você fez com a herança que eu coloquei sobre a sua proteção? Não, eu não tive construção com os meus pais, eu não tive construção e eu não consegui construir. E Deus vai dizer: e o que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que o seu filho tem a ver com isso? Porque se você sabe que não teve um convívio bom com o seu pai, então você pode fazer diferente. Você não pode ficar mais nessa justificativa. E eu vou dizer uma palavra que a Bíblia apresenta, que é uma justificativa tola, para poder dizer: ah, meu pai, ele fez isso. Tá grandinho já, viu? Vamos comer carninha? Vamos comer sólido? Diga perdão para o seu pai. Você não precisa dizer: pai, eu te perdoo. Não, quando você estiver lá com o Senhor: meu Deus, meu pai me fez muito mal, mas ele, que não tem um conhecimento, fez isso, mas eu tenho.
E por eu ter esse conhecimento, eu perdoo meu pai. E eu também sei, por esse conhecimento, que eu não vou gerar filhos da maneira que ele gerou. Porque as partes traumáticas em mim estão sendo tratadas para poder eu promover o meu filho. Não é diferente? Essa é a realidade que Deus vai apresentar para a gente. Já imaginou? Já imaginou isso? Chegar para Deus e querer argumentar com Deus? Querer justificar a Deus? E a gente com a oportunidade de fazer diferente? Não adianta. Quem fica justificando é porque está perdendo a oportunidade de fazer diferente. Então nós, enquanto essa paternidade bem resolvida, porque eu creio, lembra, não é pelo que eu sinto. Não sai daqui sem que isso esteja firmado no seu coração. Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Então eu creio que minha paternidade está sendo resolvida no Senhor. E por minha paternidade estar sendo resolvida no Senhor, eu não tenho dúvida de quem eu sou, não. Amém? Eu tenho certeza que Deus está comigo. Não é fazer o meu gosto. É fazer aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário para que eu desenvolva. Amém, né? Glória a Deus. Então, quando ele diz aqui, será, havendo uma mãe que possa esquecer do seu bebê, ainda mamando, e não ter compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Alguns já tiveram aqui que quando Deus quer demonstrar uma parte do seu amor literal, não é metafórico, é literal, ele traz essa relação com a mãe, por conta da amamentação, a ligação, por conta do cordão umbilical, todo esse contexto de intimidade. Então Deus está dizendo mesmo assim, para pensar. Deus não está apresentando nem o pai a ele, está apresentando a mãe nesse elo. Ele está dizendo, tu fosse rejeitado, não foi? Ele está dizendo, não está dizendo. Ele está dizendo, por mais que você seja rejeitado, o pai já não está aí. A mãe pode até rejeitar, mas eu não te rejeitei. Eu não te rejeitei. Entende? Então é por isso que a gente não pode ficar mais nessa caixinha. Eu tenho raiva de caixinha. Eu saio chutando caixa, eu quebro caixa. Eu tenho raiva. Construir dentro de uma caixa. Depois que eu estourei a caixinha da minha orfandade, das minhas áreas da minha vida, quando vai tentar montar, eu fico com vontade de chutar a caixa dos outros, mas eu não posso, porque quem tem que chutar a caixinha é você. Então chute a sua caixinha, essa daí que está tentando lhe prender dentro de um quadrado, achando que Deus não é seu pai. Deus é. Não vá achar, não. No nome de Jesus. Amém? Então esse atributo, se você não percebe em você, quanto pai, ou em você, ou sobre você, enquanto filho, comece a modificar. Atributo de proteção. Minha filha, Adriele, Eloá estão aqui. Eu sei a minha identidade paterna. E glória a Deus por isso. Se aqui temos pais que não sabem a identidade paterna, vão gerar filhos fracos. Então, descubra a sua identidade paterna no Senhor, em tudo isso que está sendo apresentado, para que você gere filhos no propósito e cheios do Espírito Santo. Você que é filho, vamos colocar a condição agora de filho, nós que somos filhos, todos nós somos, nós também tivemos pais. Nós não sabemos, eu não sei a realidade da maioria aqui, como foi a relação com o pai. Eu sei de alguns, até porque eu cuido da vida de alguns, assim, mais particularmente. Mas eu não sei, você sabe a sua relação como foi com o seu pai. Eu sei da minha relação com o meu. Foi positivo? Legal. Vou construir em cima desse positivo. Foi negativo? Me perdoe. Me perdoe não, Deus, eu perdoo meu pai. Mas eu não quero saber dele não, ele só fez me gerar e depois saiu. O problema é dele, não tem a ver com você. Você não precisa trazer o problema do seu pai para a sua vida.
O seu pai resolve o problema dele com Deus. Resolve os seus problemas relacionados a seu pai e adore a Deus. A gente vai perceber que, eu vou dizer que essa parede, ela é destroçada. E a gente não precisa mais viver nesse lugar. Glória a Deus. Também nessa discussão dos atributos de Deus, a gente vai ver que é uma linha de ligação mesmo, que fica ligando uma coisa com a outra. E a gente construir, mesmo na nossa mente, deixando muito, muito, muito claro mesmo, no nosso espírito, o que Deus é em nossa vida. E aí, dentro da questão da proteção, nós iremos agora para o Deus que firma. E esse daqui é um quesito muito, mas muito frágil. Por que um requisito frágil enquanto um pai? Firmar é saber o propósito do seu filho e você investir no propósito dele. Vê que legal. Deus sabe o seu propósito? Deus sabe o seu propósito? Sabe? Tem algum que está parecendo que tem alguns que tem dúvida aqui que Deus não sabe o seu propósito. Deus sabe o seu propósito? Sabe, porque foi Ele que fez dentro de você. E Ele é o mais interessado que o seu propósito flua. E Ele vai impulsionar cada vez mais eu e você a chegar nesse cumprimento de propósito. Nós não fomos feitos filhos aleatório não, viu? Se é propósito, se Deus colocou um propósito dentro de mim e de você, é porque Ele nos fez com um propósito e de propósito. A minha vida e a sua vida é proposital em Deus. Não é uma dúvida. Deus estava com dúvida na hora de me criar, meu Deus, o Senhor estava com dúvida. Deus não tem dúvida naquilo que Ele faz. Então, o propósito que Ele fez para mim e para você não é para se duvidar, é para se crer e avançar. E aí a gente vai para a vida de quem? De Jesus. Abre lá em Mateus 3, quase que meu óculos cai. Mateus 3, a gente vai ver um pouquinho, né, de algumas pessoas que foram firmadas por Deus e foram firmadas também por seus líderes e foram firmadas por algumas pessoas. Mateus 3,17. Jesus ia começar o seu ministério. Ele já sabia quem ele era, mas ele iria começar o ministério. E para ele começar o ministério, ele foi primeiro batizado. Eu pedi para abrir, mas não abriu a minha. Mateus 3, versículo 17. Eu vou ler a partir do 13, mas se fixa no 17, tá certo? Ele veio dizendo assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, impedindo-lhe, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim Jesus foi batizado, saiu da água. Agora vê que detalhe. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Esse ele é Jesus, tá? Então, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Firmar. Deus estava dizendo: meu filho, você é meu filho, e o que você faz me agrada.
Mas Deus só teve essa posição de pai com Jesus, sabe por quê? Porque Deus, o nosso Pai, sabia qual era o propósito de Jesus aqui em terra. A pergunta é, eu, Adriano, se coloque nesse lugar, tá? Eu, Adriano, sei os propósitos da minha filha? Se coloque nesse lugar. Será que o meu pai, ele sabia qual era o propósito da minha vida? Porque se não soubermos, não há como investir. Não é uma matemática que coloca uma incógnita X, Y, Z para poder fazer cálculo. Não é isso. O propósito que Deus colocou, ele é pleno, assertivo, e nós precisamos saber para poder investir nesse lugar que Deus colocou dentro dos nossos filhos. Deus nos colocou na vida de homens e mulheres, isso enquanto homem e pai, para ser plataforma. Aqueles que suportam o impulsionar para as pessoas irem muito mais adiante do que nós. Enquanto eu ficar brigando para o meu lugarzinho, eu não consigo impulsionar ninguém. Enquanto eu achar que o lugar é só meu e que Deus só veio para mim, eu não consigo firmar ninguém. Eu não consigo impulsionar a vida de seu ninguém. E essa impulsão, se não for numa base firmada, uma base estabelecida, uma rocha segura, nós não conseguiremos ir para frente. Pode ser que a gente caia, pode ser que a gente deslize, pode ser que a plataforma afunde, mas em Deus, a paternidade de Deus sobre a nossa vida pode pegar o impulso que for, que nós iremos à frente como filhos. Porque Jesus se impulsionou demais em Deus, viu? Ele sabia quem era o pai dele. E ele sabia também que o pai dele sabia qual era o propósito dele. Malaquias coloca 6, coloca assim, ó. E converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que seja sarada a sua terra. Vê que interessante. Esse lugar de impulsão é sarado quando eu converto o coração com meu pai, ou seja, eu tenho que tirar aquele impedimento das mágoas que eu tenho, dos traumas que eu tenho, para poder converter o meu coração ao meu pai. Não está falando se ele vai converter o coração dele com o meu, está falando que eu vou converter. Para que a plataforma de impulsionar esteja em perfeita ordem e assim eu consiga avançar. A maioria das pessoas não conseguem avançar no propósito porque fica nessa cadeira de autocomiseração. Fica nessa lacuna da comiseração, dizer, eu não sei o que é que meu pai fez comigo, eu também sei o que é que ele fez comigo. Eu não estou falando do sofrimento que ninguém passou não, tá? Longe de mim querer medir o sofrimento do outro. Mas o que eu estou dizendo é o que você vai fazer com o sofrimento que você passou. Você pode continuar nessa caixinha de comiseração ou buscar esse Deus que lhe firma e dizendo que o seu propósito pode ser realizado por sua vida e avançar em Deus. Você pode ser uma águia nas costas de Deus que Ele vai dizer, voa. Estou conseguindo não, Deus. Ele vem aí, de novo lá penhasco. Não é agora não, vamos mais um pouquinho. Tome tempo, um pouquinho. Ó. De novo, bora. Tu vai voar hoje. Lançou, abre a asa. E Deus falando, olha, abre a asa. Deixa o vento bater por baixo da asa. Quando estende, pergunta se ele quer voltar agora para as costas da águia mãe. Não, porque agora ele consegue, bater as asas. Está sendo firmado em seu propósito. E ele vai conseguir viver a vida que Deus pediu para ser vivida. Então nós não precisamos ficar nessa caixinha de comiseração, achando que, ai meu Deus, oh Jesus, passou desse tempo. Nós não temos mais tempo para perder tempo com isso. Quanto tempo a gente perdeu vivendo dentro de uma caixa,
dizendo que Deus, eu não sei quem é o meu pai. E Deus dizendo, eu sou seu pai. Deus, eu não sei o que meu pai fez comigo. E Deus dizendo, eu sei o que ele fez com você, mas eu também sou seu pai. Está vendo que não é pelo que eu sinto? Porque o que eu sinto como mágoa vai me colocar diferente da intimidade com Deus. A mágoa não é um local que nós, filhos de Deus, deveríamos viver. A mágoa é um lugar que era para estar muito distante da nossa vida. Porque quando nós começamos a curar esses lugares começam a ser habitados pelo Espírito de Deus, a gente vai sentindo o regozijo do Senhor, que é maravilhoso. É um fundamento que ele vai sendo colocado em nós, estabelecendo as suas vigas, que você fica dizendo, meu Deus do céu, que coisa mais linda o Senhor é. E você começa a olhar o mundo diferente. Mas, infelizmente, as pessoas que não tiveram esse lugar tratado ainda, elas vão buscar, lembra que tem umas apresentações comportamentais nas rejeições da vida? Esses lugares de firmar e esses lugares de proteção, nós iremos colocar, infelizmente, na figura masculina que nós escolhemos para nós. Como é que é isso, pastor? Se eu sou um homem, não tive o homem para firmar, né, e para trazer essa proteção, qualquer homem que eu chegar, eu falei até uma palavra aqui, eu vou estar mendigando a paternidade dele. Eu vou estar dizendo, meu X5 olhão, sabe aquele olho de gato de botas, né, que a gente vê? Você quer ser meu pai? Você quer ser meu pai? Nós iremos fazer isso. E muitas vezes, na questão feminina, escolhemos os nossos maridos para ser nossos pais. Que dependência emocional terrível. Uma situação adoecida dentro de uma relação. Até que nós, ao chegarmos numa posição do que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, nós vamos dizer, esse lugar não é meu mais não, viu? Quebrei a caixa da dependência, quebrei a caixa de colocar as minhas inspirações em pessoas e eu vou voltar para Deus. Tudo isso que eu estava passando. E a gente percebe a nossa postura modificando. É ou não é verdade? A nossa postura modifica. O comportamento adoecido vai ficar só com o outro, que ele vai querer aquilo tudo e não vai ter mais não. Ele vai ficar perdido, a pessoa fica perdida. Mas o que é que está acontecendo com isso? Por quê? Porque está saindo debaixo da asa dessa pessoa que não é para proteger a minha vida. Não é isso. Não é para eu pegar esse impulso nessa pessoa. Essa pessoa não vai me impulsionar enquanto pai. Eu, na minha relação com Elis, eu impulsiono Elis enquanto esposo e não como pai dela. São relações diferentes. E tem um cara que eu fiquei assim, maravilhado. Eu conversando com Elis, né, sobre esses lugares, e eu fiquei maravilhado quando eu comecei a observar, sabe quem? A vida de Paulo. Paulo não teve filho. Mas Paulo gerou filhos na fé. Amém? E eu quero trazer eu vou dizer uma analogia, mas tudo dentro da Bíblia. Em Mateus, vem dizendo bem assim, o que vocês ligarem na terra é desligado no... E o que vocês desligarem na terra é desligado no... Vê que coisa simples. Aí Paulo, que era da cidade de Tarsis, a Bíblia não relata quem era o pai de Paulo. Mas tem-se a ideia que Paulo, por ser profissional de tenda, né, ele fazia couro, ele fazia tendas, né, para poder vender. Tem-se a ideia de que Paulo, o pai de Paulo, era também
uma pessoa artesão que trabalhava na construção de tendas. Era uma pessoa de alto escalão e que ele foi meio que adotado, né, é como a gente vai para o país que a gente tem nacionalidade, lembra? A gente passa 10 anos de lá e tem essa nacionalidade, não é isso? Ou se você casar com uma pessoa de lá, você também tem essa nacionalidade. Ou se você nascer lá e vier para cá, você também tem, ok? Aí Paulo começou a ter essa nacionalidade, por conta do pai. Certo? A Bíblia vem passando, vai falando da história de Paulo, que Paulo era o mestre da lei, ele sabia o que é que estava falando, mas não vem fazendo relação sobre pai. Se Paulo fosse viver nessa caixinha de ai meu pai, como é que ele iria gerar filhos na fé? Em nenhum momento ele conseguiria fazer isso. Existem pais espirituais? Com toda certeza. Mas filhos espirituais são aqueles que têm o lugar da paternidade tratada. Porque se não tiver o lugar da paternidade tratada, vai se colocar numa posição que esse parece ser o meu pai físico, biológico, e que não é esse lugar. Por conta dessa lacuna, lembra? O espaço em que o meu pai deixou, se eu tenho uma pessoa masculina ali, eu vou colocar essa pessoa nesse lugar, eu transferi, e não é para nós transferirmos, é para entendermos o que é ser um pai ou um filho espiritual. Aí Paulo deixa bem caracterizado, abre lá em Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu achei maravilhoso. E eu achei maravilhoso essa construção de Paulo e Timóteo, quase no final da Bíblia, viu? Primeira carta de Timóteo. Eu vou ler o versículo 1. E depois a gente vai passar para outro versículo, para a gente perceber que como Paulo vem fundamentando uma ideia de filhos e pais e filhos na fé. Amém? Então, em primeira carta de Timóteo, versículo 1, vem dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Amém? Então Paulo está dizendo o que aí? Que ele gerou uma pessoa dentro de um propósito na fé que ele tinha. Existem pessoas assim? Com toda certeza. Mas eu entendo que se a gente fosse olhar para a identidade de Timóteo, quando Paulo apresenta Timóteo aqui nessa carta, ele diz: olha, a tua mãe e tua avó tinham uma fé, mas não apresenta o pai de Timóteo. Mas também Timóteo, ele era também da nossa nacionalidade da Judéia, ele era hebreu, porque possivelmente o seu pai era, entendem? Mas eu entendo aqui também que a relação de Paulo e Timóteo era uma relação sadia. Paulo começou a investir em Timóteo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa também. Não há como fundamentar uma paternidade à distância. Não é um estudo como se a gente tivesse, eu estou lá e estou cá. Paternidade é fundamentada na relação de intimidade, na relação de contato, na relação de comunhão. Não há como, não, eu vou, bora lá que depois eu vou. Não. Eu achei lindo, na sexta-feira, quando o Rafael trouxe assim, ele disse mesmo assim aqui, na ministração: meu pai Deus enquanto pai, ele não vai me mandar ir sozinho. Ele vai dizer: vamos comigo, meu filho? Ir com faz muita diferença. Ir com é estar juntos para poder chegar no lugar que Deus planeja. Deus sabe o lugar que é para a gente estar, não sabe? Ele vai nos levar para lá. Mas nós precisamos estar junto com Ele. Então, como é que nós podemos fundamentar e firmar o propósito dos nossos filhos se nós não temos intimidade com os nossos próprios filhos?
É muito difícil, não é não? Como é que eu vou conseguir investir dentro do propósito dele se eu não sei nem qual é esse? Nós temos um trabalho a fazer em casa. Descobrir o meu propósito, descobrir o propósito do meu filho, para poder impulsionar ele em Deus. Então preciso ter uma relação com quem? Com Deus, e muito íntima. Amém? E aí, deixa eu passar aqui para um versículo, acho que é 24, 23, deixa eu ver aqui. 23, não. Eu marquei aqui, mas eu me perdi, espera aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu marquei, mas eu me perdi aqui. A Bíblia ela relata assim, relacionado a Timóteo. Paulo dá uma instrução a Timóteo e diz mesmo assim, olha, é bom que você não fique só tomando água, mas tome um pouquinho de uva, né, de vinho, por conta do seu estômago. Ele diz bem assim. E não sei se é 5:23, deixa eu ver aqui. Acho que é isso. 5:23. 23. Não, ó, pronto, aqui, encontrei. 1 Timóteo 5:23. Eu vou ler a partir do 21, tá? Veja só Paulo falando com Timóteo. Ele vem dizendo assim, ó, eu o exorto solenemente, ou seja, eu lhe corrijo, tá? Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não contamine, não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por conta do seu estômago e das frequentes enfermidades. Quando eu comecei a ler esse versículo, eu parei assim, eu faço, meu Deus do céu. Se eu perguntasse a gente mesmo aqui, como é que eu vou saber, uma pessoa que é minha filha, só filho na fé, como é que eu vou saber que essa pessoa, ela tem enfermidade no estômago? Se ela está distante. Há possibilidade de a gente saber de alguma pessoa que está distante? Não há possibilidade. Então, filhos na fé não são gerados em distância. Filhos na fé são gerados em presença. Amém? Filhos na fé, eles vão apresentar suas dificuldades. E os pais na fé vão dar direções. Aqui dizendo a ele, ó, tome um pouquinho de vinho, você, Timóteo, para que você não sofra com o seu estômago, porque você tem doenças frequentes. Não há como, em nenhum momento, gerar filhos sem comunhão. Gerar filhos sem estar, como a gente chama aqui, sem estar juntos. E aí eu quero que vocês tragam toda essa ideia, tudo isso que nós conversamos aqui, eu quero que você traga essa ideia para o ambiente da sua igreja. Presta bem atenção, que isso é muito mais além. Traga isso para o ambiente da sua igreja. Traga isso para o ambiente dos seus líderes. E veja se isso, eu estou falando para nós, mas isso porque isso aqui vai ficar na internet. Então, traga esse ambiente para nós, enquanto cristãos, dentro de um lugar que tem uma cobertura espiritual. E veja se isso está sendo promovido ou praticado no lugar onde você está. Se está sendo praticado pelo líder ou pelo líder que está à sua frente. Se você tem essa certeza, glória a Deus que o lugar onde você está, a paternidade está muito bem resolvida. E sabe o que é que eu preciso fazer? Ficar embaixo dela e não sair. Não ter dúvidas daquilo que Deus está construindo em minha vida por conta da paternidade. E lembra que essa daqui é uma paternidade espiritual. Nenhum líder vai entrar na lacuna do seu pai, porque você tem um pai. E esse pai também não substitui
o nosso Abba. Ele é perfeito. Amém? Então, que nós saiamos daqui hoje, entendendo que eu preciso tirar as mágoas do meu coração, eu preciso me descobrir enquanto propósito, eu preciso investir no propósito dos meus filhos, eu preciso firmar a identidade do meu filho, eu preciso proteger as áreas que o meu filho tem fragilidade, mas isso não vai isentá-lo de ter frustrações. Mas eu preciso também gerar respostas positivas às frustrações que os nossos filhos irão se deparar. Amém? Então nós temos uma construção, tá? Nós temos uma construção. Não é para nós chegarmos aqui no próximo domingo e é mais um culto. Deus quer fazer uma mudança na nossa estrutura familiar, na nossa estrutura enquanto cristão, na nossa estrutura enquanto filhos de Deus. Então, que no nome de Jesus, deixe o Espírito Santo cada vez mais fundamentar a paternidade de Deus em você. E nós seremos tanto pais melhores, quanto filhos melhores. Amém? Glória a Deus.